Agora, mas então eu vou, cara, fazer aquelas perguntas difíceis aqui, Por tá? favor, vamos lá. Qual é a regra da bênção? Né? Porque quando eu estava estudando a Bíblia, né? Eu vejo que tem umas coisas assim que eu falei, pô, por que essa pessoa foi abençoada? Ela simplesmente foi abençoada. E aí quando a gente fala como uma das consequências sendo a riqueza, dependendo da bênção, né? Eu fico pensando, cara, por que alguém é abençoado e por que alguém não é? Tá? Eu tô aqui, obviamente, focando no lado material da coisa, tá? E aí, existe também uma outra reflexão aqui sobre ganhar dinheiro não necessariamente tem a ver com uma bênção ou com algo divino, porque se tem princípios que você acreditando ou não eles funcionam, né? Como a lei da semeadura, onde se eu plantar vai crescer, né? Mesmo Se eu plantar, não acreditando no tomate. mesmo não acreditando, eu também acredito, inclusive eu Fábio estava conversando ontem, um dia desse, sobre, cara, você ser do bem ou ser do mal não necessariamente vai te garantir ou não você ser pobre ou rico, porque uma pessoa do mal pode ganhar muito dinheiro, né? Porque se ela plantar, ela vai colher. É claro que existem outras coisas ao redor. Então ganhar dinheiro não necessariamente tem a ver só com isso, mas com certeza ajuda, como, enfim, o Flávio considera que teve um pouco disso, eu considero que no meu caso teve um pouco disso, eu vejo pelos talentos que eu recebi. Para mim, talento é recebido também. Então, meu talento na comunicação, cara, eu desenvolvi, mas eu tenho um talento para comunicação. Né? O Cristiano Ronaldo, ele joga bola. Você pode treinar quanto for, não vai jogar igual o Cristiano Ronaldo. Ele treinou muito, mas ele tem o talento dele. Então, assim, você chega até um certo limite sem talento. Mas não dá para você ganhar do Michael Phelps. Né? Então, assim, o que você me diz um pouco sobre essa regra de bênçãos, ou seja lá o que for, para quem está ouvindo a gente e fala assim, que injusto, eu não fui abençoado. Ou foi, não sabe, enfim. Aliás, pode até criar uma dicotomia meio perigosa, né? Porque se riqueza for sinônimo perfeito de bênção, que não é o que nós queremos dar de conotação aqui, eu vou dizer então que Madre Teresa de Calcutá foi uma desgraçada e o Putin é o homem mais abençoado do mundo, que é uma das maiores riquezas que tem, né? Estão falando aí dos palácios, essa coisa toda. E não é. O que a gente tem que entender é o seguinte, em primeiro lugar, o mundo não tem justiça. Não há justiça nesse mundo. E eu posso contemplar isso de três maneiras. Primeira, eu posso contemplar de uma maneira ateísta, que não é a que eu adoto, e dizer o seguinte, a prova maior que não tem Deus é isso. Se Deus existe amor, por que tem criança que nasce com câncer, a criança que nasce boa, porque leucemia e recém-nascido não deveria combinar na mesma frase, né? E tá aí. Então não existe Deus. Eu posso ter essa abordagem ateísta, só materialista, mas essa abordagem também ela é perigosa para mim, eu vou dizer por quê. Porque se o ateu fala o seguinte, eu não creio em Deus porque Deus é mau, ele já está criando uma contradição no argumento dele. Porque para você dizer que algo é bom ou ruim, você tem que ter uma regra que está acima daquilo. Então, para eu saber que uma coisa é mal ou ruim, eu tenho que ter uma regra acima da minha cultura, acima dos meus valores. Porque para um nazista não era mal matar um judeu. Então, qual que é a regra que está valendo? É a minha brasileira, que é contra, ou do camarada que estava ali matando? Então, não posso ficar baseando nisso. É a regra da natureza, tá? Mas os pinguins também empurram os mais fracos para o predador, então é a regra da natureza. Então, tem que ter um legislador acima de mim que decida o que é bem e o que é mal. Agora, se o legislador não existe bem ou mal. Se não existe bem ou mal, com base em que você está questionando a bondade de Deus para falar que ele não pode existir? Então, eu não compro a ideia ateísta. Segunda ideia que eu não compro, respeito muito, eu sei que há muitos que estão nos assistindo, talvez sejam espíritas, kardecistas, respeito muito, eu tenho muitos queridos irmãos mesmo, pessoas que eu admiro e eu não concordo com o espiritismo, mas respeito a crença deles. O espiritismo vai dizer que realmente o mundo tem as desigualdades por causa da lei kármica. Então você nasceu bom agora com talentos e tudo mais, enquanto o outro nasceu mendigo, é porque na encarnação passada você era o mendigo do camarada e ele te humilhava, por isso que hoje ele engraxa o seu sapato e você é rico. Eu particularmente tenho dificuldade com isso, porque por mais que eu viva 10 mil vidas, eu não vou nunca conseguir o suficiente para comprar a minha salvação. Eu acho que 10 leis kármicas não compram a minha salvação. Como eu parto de um princípio bíblico, eu preciso da redenção que só vem pelo sangue do Cordeiro. Aí então eu vou para a terceira opção, que é a bíblica. A opção bíblica, ela para mim é a mais realista, dentre as três que eu apresentei. Em primeiro lugar, porque ela diz o seguinte, o mal existe, ponto. Jesus falou, dias que são maus. No mundo tereis aflições. Pedro falou, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Significa que nesse ainda não habita. Então nós estamos num mundo que as coisas estão fora do que Deus deseja. E nessa situação das coisas que estão fora do que Deus deseja, tudo, absolutamente tudo é provisório. Tanto as coisas ruins quanto as coisas boas. Depende de como você vai olhá-las.
A questão é o seguinte, para quem acredita em Deus e na vida eterna, as coisas boas que ele tem nesse mundo são degustação de uma refeição muito maior que virá depois. Até a comparação que fizemos com a riqueza. A prova que a riqueza não é pecado é que o céu vai ser de ouro. A Nova Jerusalém é toda descrita de ouro e cristal. Então, se o que eu tenho aqui na Terra pode ser um microcosmo do que eu teria no céu, então aquilo não pode ser pecado, senão o céu não teria aquilo. O céu só teria situação de periferia. Tá certo? Agora, as coisas ruins eu sei que são passageiras. Então, você está dizendo aqui, está escrito que lá em cima vai ser tudo feito de ouro e cristal. As ruas. E aí, o que você disse é interessante porque, poxa, se isso daí, se riqueza, né, sendo ouro e cristal, fosse um pecado, não teria no céu. Não teria no céu, exatamente. Seria extirpado dali. Você está entendendo? No céu nós vamos nos alimentar. Se comer fosse pecado, no céu a gente não ia. Porque fala no céu não haverá morte, nem pranto, nem dor, nem assassinos. Então, assassinato não vai ter assim, nem morte não vai ter no céu. Agora, a riqueza vai ter. Então, quer dizer que não é pecado, tá certo? Então, o axioma para mim é muito simples. Quando eu tenho essa esperança do céu, as coisas boas são a degustação do que me aguarda. E as ruins são passageiras, vão ficar para trás. Eu vou superá-las. Eu quero fazer uma pergunta aqui pro Foy, mas eu não sei se foi clara a minha resposta também. Claríssimo, claríssimo. Agora, só uma coisa, você falou que o mundo é injusto. E aí, você pega em Provérbios 13 aqui e diz o seguinte: o infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa do justo. Pelo que eu estou entendendo aqui, o que a gente tira disso, né, e a continuação disso, só para deixar claro, o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Então, pegando um pouco o que você falou, né, a gente está dizendo aqui 2 vezes que a prosperidade é a recompensa do justo e no final, mesmo a lavoura do pobre produzindo alimento com fartura, ele a perde se ele faltar com justiça. Então o que a gente está vendo aqui é que mesmo no mundo injusto, a gente deve ser justo, porque o que nos aguarda é a prosperidade, tá? E aí quando a gente fala de riqueza, não tem como eu achar que a riqueza é uma coisa ruim, já que está escrito que o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos. E a riqueza do pecador, ela é armazenada para os justos, ou seja, ela é transferida, né, dos, digamos, pecadores ou de quem falta com justiça para a mão daqueles que são mais justos, né? E aí eu queria então perguntar para o Flávio o seguinte: o que é preciso para ganhar dinheiro? Porque a gente está falando sobre ganhar dinheiro, sobre ficar rico. Será que é errado ganhar dinheiro e tal? Cara, será que o que é preciso para ganhar dinheiro está disponível às pessoas? Ou não? É algo disponível só a alguns? Deixa eu começar respondendo, baseado na minha experiência, tendo saído de onde eu saí, tendo chegado aonde eu cheguei. E conhecendo muitas outras pessoas também, né? Número 2, conhecendo várias pessoas que saíram de onde saíram e chegaram aonde chegaram. E número 3, tendo ajudado, participado da vida de pessoas de maneira ativa, ajudando-as a sair de onde saíram até aonde elas chegaram. Aonde elas chegaram. Porque eu tenho muitas pessoas na minha trajetória que trabalharam comigo, que foram franqueados ou que trabalharam como executivo ao meu lado, e a gente sistematizou isso, né? Um franqueado é alguém que a gente ensinou ele a empreender dentro de um modelo de negócio, ele empreendeu, ganhou dinheiro e ficou rico. Ou seja, a gente conseguiu fazer isso e repetir isso com dezenas até centenas de pessoas. Isso é algo que faz parte aqui do meu processo, né? Então, em primeiro lugar, o que não é sorte. Alguém eventualmente pode fazer um jogo na loteria e ganhar na loteria? Pode. 1 em 50 mil, em 200 mil? Pode. Estatisticamente é muito pouco provável. Eu nunca joguei na loteria, eu costumo dizer que eu sou um azarado, nunca ganhei nada na vida num sorteio, entendeu? Então, obrigado. Então, Então, eu diria que não é sorte. Segundo, o que eu fiz várias vezes, ajudei outras pessoas a fazer o que fizeram e vi outras pessoas que fizeram e chegaram. Logo, tenho um conhecimento. Trabalhar e ganhar dinheiro é uma questão de conhecimento. Eu não tenho nenhum medo, e falo isso com toda a humildade do mundo, de que se eu, com o conhecimento que eu tenho hoje, se eu pegasse tudo que eu tenho e zerasse, eu construiria tudo de novo em menos tempo. Eu não tenho nenhuma dúvida, falo isso com muita tranquilidade e não falo isso para me exibir,
Eu falo isso apenas como uma constatação de um conhecimento que pode ser acessível a qualquer pessoa. Ou seja, a pessoa, uma vez que tem um conhecimento sobre vendas, ela vai fazer dinheiro. Porque o que é uma empresa bem-sucedida? É uma empresa que vende bastante, que gera receita, que tem uma gestão para reter clientes e que tem uma gestão financeira que não torra esse dinheiro e que sabe gerar caixa e produzir dinheiro através de investimentos financeiros. Pronto. Isso é sistematizado. Isso é uma coisa treinável, é uma coisa que se pode aprender. Então, eu já vi muitas pessoas que começaram do zero que ficaram ricas. Bom, primeiro vamos definir o que é ficar rico. Vamos traçar um parâmetro. Ok, o cara ganhou R$1 milhão. O cara acumulou R$1 milhão. Vamos traçar isso como um parâmetro. Porque eu, pessoalmente, não acho que a riqueza é só financeira. Para mim, a Madre Teresa de Calcutá era uma das pessoas mais bem-sucedidas da história porque ela cumpriu a missão dela. Para mim, sucesso é cumprir sua missão. É só para deixar claro assim, por mais que eu também ache isso... A gente está falando de dinheiro aqui só para poder materializar, tá? Para mim, sucesso é cumprir sua missão. E, eventualmente, quem cumpre sua missão ganha dinheiro. Mas, eventualmente, não ganha, porque a missão dela não envolve esses parâmetros. Mas até por uma opção também. Às vezes por opção, ou porque a escolha dela não vai lhe dar não vai estar aí. E ela também não está preocupada com isso. Não é? A Madre Teresa de Calcutá é um exemplo disso.